Oi, Marcelo, bom dia. Vou aproveitar aqui e vou gravar uma videoaula resolvendo essa questão que você apontou o erro. Então, de fato, a figura 32 do livro, né, da página 121, ela está incorreta, né? A correção dela é justamente essa que você está apresentando aqui, que o campo entidade, né, ele tem que ser chamado de peças, a função, né, a expressão da função, ela tem que ser exponencial e não de Poisson, e ali tem que estar minutos e não horas. Aí eu cheguei a mandar para você uma imagem, né, da versão original do livro. Eu acho que o que aconteceu foi um erro na diagramação. Na hora que eles foram acertar, né, as figuras dentro do formato do livro, eles devem ter passado a figura errada, né? Porque na versão original ela tá com essas correções, e eu até te mandei o arquivo, né, com a figura original. Bem, mas o intuito dessa videoaula é aproveitar para a gente refazer essa simulação. Como deu diferença entre o resultado que você encontrou e o resultado que está no livro, eu acredito, né, que seja uma diferença aleatória, justamente porque cada simulação ela pode dar um resultado diferente. Só que na dúvida, né, a gente aproveita e refaz, né? Como eu vou ter que refazer para poder conferir, né, se os resultados estão dando muito diferentes ou se de fato pode acontecer essa diferença, eu vou aproveitar e vou gravar a videoaula, que aí a gente já fica com a gravação dessa resolução. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela observação, ter apontado esse erro. Isso é bom que ajuda também os colegas a... Às vezes eles poderiam ter dúvida nessa página, né? Justamente porque a figura está incorreta. Bem, então vamos resolver, né? Vamos fazer a questão. Eu estou com o livro aberto aqui. E aí ele fala que, né, uma fábrica produz peças do tipo A, né, em um intervalo de tempo, que segue uma distribuição exponencial de média 2 minutos. Todas as peças do tipo A passam por uma inspeção, cujo tempo de atuação segue uma distribuição triangular, de mínimo mais provável em máximo 1,5 e 4 minutos. Cada peça não esteja de acordo com as especificações, ela será encaminhada para reparo, qual atua sobre a peça em um intervalo de tempo que obedece uma distribuição triangular também, de mínimo mais provável em máximo de 5, 10 e 15 minutos, e pede para considerar que 75% das peças que passarem pela inspeção, elas vão ser aprovadas. E a simulação ela tem que ter 5 horas de duração. Né? Então aqui, né, a gente tem que construir aquele modelo do Arena. As observações que a gente precisa ter, né, é a construção da entrada, que vai seguir uma distribuição exponencial de média 2 minutos. Existe um bloco de inspeção, que tem uma duração, né, de uma distribuição triangular. 75% dessas peças são aprovadas, então elas vão diretamente para a saída, só que 25%, né, elas podem não ser aprovadas, né, dentro dessa nossa simulação. Em média, né, 25% não são aprovadas, e aí por conta disso precisam passar por um reparo, que tem uma duração também especificada aqui no problema. Bem, então vamos fazendo aos poucos, né? Primeiro a gente vai criar o bloco de entrada, e aí aqui a gente tem, né, o nosso bloco, seria o nosso bloco create. A gente vai configurar ele, né? Vamos fazer ele como aparece, acho que eu tenho aqui, ó, na figura original. Então essa aqui é a versão original do livro, e essa daqui que deveria ser a figura 32, né, que está incorreta no nosso livro, né? Então vamos configurar como está aqui, né, um bloco de entrada. Vamos chamar essa entidade de peça, tá? Por exemplo, a distribuição é exponencial, 2 minutos, tá bom? E aí está configurado exatamente como está aqui. Nós temos o nosso bloco create, certo? Bem, vamos agora colocar o nosso bloco, nosso segundo bloco, né, olhando aqui esse nosso modelo, seria o bloco de inspeção, porque essas peças que vão chegando, elas vão sendo inspecionadas. Então ele é um bloco do tipo process, né, um bloco de process. Aí eu já posso seguir aqui a configuração que está aqui, tá? Que é a partir de agora isso aqui está correto, né, essas figuras. Ou então a gente pode seguir pelo próprio livro, né, a versão original do livro. Eu vou pela versão original do livro mesmo.
a gente tem aqui o bloco de process, né, a configuração dele. E aí a gente vai então adicionar ele aqui no nosso Arena, né? Bem, pegando o bloco de process, colocando aqui, a gente faz a configuração dele, né? Clicando nele. Aí vamos aproveitar e já deixar a ligação, né? Já deixar ligado, vamos clicar. E aí vamos configurar ele como a gente colocou aqui, né? Vamos chamar de bloco inspeção. Inspeção. Ele é incomum, né? Prioridade média. Vamos adicionar, né? Precisamos adicionar um recurso, que no caso a gente vai chamar de inspetor. Então vamos adicionar um recurso que a gente vai chamar de inspetor. Certo? E agora falta configurar, né, o intervalo, né, o tempo de atendimento, né, que segue uma distribuição triangular, minutos, né? Então triangular, vou trocar aqui para minutos. E aí o mínimo é 1.5, 4, né? 1.5, que é o mais provável, e 4 é o valor máximo dessa distribuição triangular. Então temos aqui a configuração do bloco de inspeção. Bem, seguindo aqui o nosso modelo, a gente precisa agora adicionar um bloco de decisão, que é justamente para separar essa chance, né, de 75% das peças serem aprovadas, né, da chance de 25% dela ir para reparo, né? Então a gente vai adicionar um bloco de decisão, decide, colocando aqui o bloco decide. Olhando aqui para o livro, né? A gente vai chamar esse bloco de simplesmente aprovada, né? É uma pergunta, né? Foi aprovada a peça? Ela tem 75% de chance de ser aprovada, certo? E aí aqui é o true, né? Tá pequenininho, né? O true é verdadeiro. Aqui são os 75% que vão diretamente lá para o final da simulação, né? Vão para a saída, né? Mas existe o false, que seria os 25% dela não ser aprovada. Bem, seguindo aqui essa simulação, a gente vai pegar então o nosso bloco de dispose, né? Que seria esse bloco de encerramento, que aqui no livro a gente chamou simplesmente de saída, né? A gente vai pegar aqui, vamos chamar de saída simplesmente, ok? E aí aqui a gente vai adicionar um bloco, né, de processamento, um bloco do tipo process, no intuito de fazer aquele reparo, né, como o exercício fala, né, que essas peças que tiverem algum tipo de problema, elas precisam passar por um reparo, que ela vai ter um intervalo, né, do tipo triangular, com essa distribuição, né, de 5, 10 e 15 minutos. Então é adicionar mais um bloco do tipo processo com as características, né, definidas no enunciado. Então aqui eu vou para esse bloco, né, ele já tem pronto aqui no livro. A gente vai chamar simplesmente de um bloco de reparo, né, que é o processo de reparo. Vamos colocar o tipo de ação, vamos adicionar um que a gente vai chamar de um reparador. E vamos configurar aqui, né, a nossa distribuição triangular, que ela é 5, 10 e 15 minutos. Então lembrar de colocar em minutos, 5, 10, 15. Bem, agora ligar aqui os nossos pontinhos, né? Ligar aqui o bloco de reparo, né? Como está aqui na nossa configuração inicial. E a gente vai ligar também o reparo àquela mesma linha ali de saída. Opa. A gente liga ele aqui na linha de saída e está pronto, né? Então toda a configuração dos blocos estão prontas. Agora o que a gente tem que fazer é a configuração lá da simulação, obedecendo o que o enunciado pede, né? Simule 5 horas de produção e analise o processo. Bem, como os resultados aqui são dados em minutos, né? Quando a gente fizer essa configuração do bloco de simulação, a gente vai colocar a unidade de tempo base para minutos.
E, né, a duração dessa replicação a gente vai colocar em horas, tá bom? Então, para configurar aqui a simulação, a gente vem aqui em configurar, né? Aí tem aqui o que a gente vai mexer aqui é a duração, que de acordo com o enunciado, que é 5 horas. Então a gente vai colocar em 5 horas, certo? Aqui a unidade de tempo base, a gente vai mudar para minutos e tá configurada a nossa simulação. Bem, e aí agora é rodar a simulação e ver os resultados, certo? Então vamos botar executar. Para isso acho que eu vou ter que salvar, né, esse arquivo ou não? Deixa eu conferir. Aqui. Ih, legal. Ah, não, fez a simulação. Achei que fosse travar o computador. Tá, então tá fazendo a simulação, né? Ele vai até o final. Ok, gostaria de ver os resultados? Com certeza, né? Sim. E aí vamos ver agora qual o resultado que deu aqui. E aí eu vou comparar esse resultado com o do livro e vou comparar esse resultado com o do Marcelo. Aqui eu estou usando um computador que não é o meu computador, então ele está bem lento, né? Mas eu acho que está fluindo, né? Acho que ele está querendo abrir aqui os relatórios. Está um pouco lento, mas está abrindo. Vamos ver enquanto isso, enquanto ele vai tentando abrir aqui os relatórios. É melhor deixar ele tentar abrir. Ele está indo. Senão a gente sobrecarrega muito ele, né? Bem, vamos então ver aqui os resultados que a gente encontrou aqui, né? Com os resultados que o Marcelo encontrou. Então, por exemplo, no meu caso, né, da minha simulação, eu encontrei que a saída foi 126. Vamos ver qual que foi a que o livro encontrou, só para ver se bateu com a do livro ou bateu com a do Marcelo. Tá vendo? Ó, saíram 126. Então, nesse caso, para essa versão do Arena que eu estou utilizando, a simulação está batendo com a que está do livro. Mas nada impede que vocês encontrem um resultado diferente. Principalmente se vocês estiverem usando uma outra versão do Arena. Às vezes uma versão mais recente, que eu estou usando a versão que está aqui nessa máquina, que não é a versão mais recente do Arena. Tá bom? Então existe essa diferença comum entre os resultados que vocês encontrarem com o resultado do livro. Mas aí de toda forma eu aproveitei para a gente refazer essas simulações. Então aqui, ó, os resultados, ó, número de peças que saíram 126, peças que entraram 136, que é a que está especificada aqui no livro, né? Ó, intervalo de tempo entre chegadas das peças 4,3847, tá vendo? É o intervalo de tempo médio, né, entre as peças. Aqui tem o mínimo e o máximo, né, que foram encontrados para essa simulação. E aí aqui tem as outras variáveis, né, em relação a esse relatório que a gente encontrou. Então, por exemplo, ó, em média, uma peça espera na fila de inspeção quase 10 minutos, né, 9,9668. Aqui, ó, 9,9668. E, em média, uma peça fica na fila de espera, né, para o processo de reparo 23,0197, né? 23,0197. E aí tem aqui em média quantas peças ficam esperando na fila de inspeção, quantas peças ficam esperando na fila de reparo, né, que são os resultados que estão aparecendo aqui. E também tem os relatórios relacionados à utilização de cada um dos atendentes, né? Que seriam o inspetor e o reparador. Então, em média, aqui, ó, o inspetor ele fica ocupado 97,4% do tempo, né? Só multiplicar esse resultado por 100. E o reparador fica ocupado 94,82% do tempo. Tá vendo? Só multiplicar o resultado por 100 que a gente tem esses resultados. Tá bom? Então, como eu falei, esse foi o resultado que eu encontrei aqui na minha versão do Arena, fazendo a simulação aqui. Vale a pena vocês fazerem também na versão de vocês, e essa videoaula é mais para comparar se as configurações foram feitas de forma correta. Então, vou encerrar por aqui. Valeu!